Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre Homolognet. Você aí em casa sabe como funciona o sistema de homologação pela internet? E o que é Homolognet? Confira aqui no Fórum Legal. Para falar sobre o assunto, doutora Eliana Marques Schmidt, advogada do Sintoresp, especializada em Direito do Trabalho. Olá, doutora Eliana. Seja bem-vinda no programa Fórum Legal. Doutora, o que é o Homolognet? A Homolognet é um novo sistema de homologação onde permite que ele seja feito via internet, onde esse sistema também permite que todos os cálculos sejam gerados no programa da Homolognet. E como funciona na prática? Na prática, o empregador ele acessa o site do Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai se cadastrar, ele vai ter uma senha, ele vai colocar todos os dados do empregado, data de admissão, esses dados normais, e vai imprimir o salário e as verbas que ele entende devida. O próprio sistema vai conferir e vai calcular qual seria o valor dessa rescisão. O que é importante é que nessas rescisões o empregador ele tem que dizer que o funcionário qual categoria pertence. Então, em cima dessa categoria vai ter algumas rubricas que vão ser acrescentadas nessa rescisão, como adicional de antiguidade, que cada categoria tem aviso prévio em dobro, que algumas categorias também têm, e outros benefícios. Fazendo isso, o sistema calcula qual seria o valor dessa rescisão. E o empregado é beneficiado por quê? Com a carteira de trabalho, seu CPF com a data de admissão, ele pode entrar no site do Ministério do Trabalho, na Homolognet, e verificar se aquela rescisão feita pelo empregador é efetivamente aquela que ele vai receber. E até antes de efetivar a homologação, ele pode questionar o empregador valores que não foram inseridos na rescisão. Tudo vai ser feito online. Um exemplo disso a gente poderia hoje colocar o site da Delegacia da Receita Federal, onde você coloca os dados e ela mesmo gera se você deve imposto ou não. É muito parecido com o site da Receita Federal. Então, doutora, mas ainda não está implementado esse sistema, ainda falta um pouco. Teve uma palestra no Sintoresp falando sobre esse assunto da Homolognet, como funciona, o que é. E a senhora acha que, como a senhora deu o exemplo agora da Receita Federal, tudo é uma questão de tempo para isso começar a funcionar? Eu acredito que ainda se leva um tempo. A própria doutora Ione disse que nós estaríamos aí implantando em todo o território nacional em 18 meses. Foi em maio? Foi em maio desse evento. ano. No início de maio, o Sintoresp promoveu um encontro no Hotel Lex Brasil para receber a representante do Ministério do Trabalho, Ione Mendes, que apresentou aos colaboradores do sindicato esse novo sistema de homologação online. Além de ministrar a palestra, ela ainda esclareceu dúvidas sobre a Homolognet e falou com a nossa equipe. Confira a reportagem de Marcele Sansão. Doutora, hoje a empresa já utiliza o sistema Homolognet, calculando todos os valores através desse programa. Mas, ao comparecer para efetuar a homologação, os assistentes do Sintoresp, por não possuírem o certificado digital necessário, não tem como conferir os respectivos valores. Como proceder nesses casos? Hoje, o sistema Homolognet não é utilizado ainda pelos sindicatos, né? A previsão para estender o sistema aos sindicatos, para a utilização dos sindicatos, é somente no segundo semestre de 2011. Então, hoje, com certificação digital ou sem certificação digital, o sindicato não utiliza o sistema. Quando o sistema for estendido aos sindicatos, ele
terá que ter a certificação digital para operar o sistema. Sem a certificação, ele não tem como utilizar o sistema Homolognet. Aí ele vai ter que utilizar o modelo fora do sistema Homolognet. Então, para conferir esses valores, ele tem que utilizar o sistema antigo ainda? Sim, ele utiliza o termo de rescisão de contrato de trabalho, que é feito fora do sistema Homolognet. Ok. E qual a previsão para a Homolognet funcionar? Está em pleno funcionamento na cidade de São Paulo? Também é para o segundo semestre? É um pouco mais para frente? Qual é a previsão para ela estar em pleno funcionamento, implantação mesmo geral na cidade de São Paulo? O sistema Homolognet hoje ele é utilizado pela Superintendência Regional do Trabalho na capital e algumas gerências de São Paulo. Existe uma previsão, né, de ser estendido a todas as unidades do Ministério do Trabalho, agências e gerências. Né, a previsão é até o final do ano de 2011. E no caso da alteração da portaria 1621, existe uma previsão da alteração para essa portaria? Sim, a portaria ela já está, né, pronta, só faltando assinatura e publicação. Isso deve demorar em torno de um mês, mais ou menos. E para ela entrar em pleno vigor? A partir da data de sua publicação. Então, doutora, realmente a palestrante Oni Mendes, representante do Ministério, ela falou que demora um tempinho para poder funcionar. Hoje, nós estamos em julho. É um serviço que vai favorecer muito os trabalhadores, mas, como conversamos anteriormente, leva um tempo. O exemplo é a Receita Federal. É verdade. Que aí foi... Na realidade, eu acho que até esse tempo vai se estender um pouquinho mais, porque esse sistema ele não contemplou os sindicatos, por enquanto. Ele, como a própria doutora Ione falou, ainda vai requerer de umas novas modificações que vão surgir na portaria 1621. E para ser completo, nós precisaríamos que os sindicatos pudessem atuar. E para atuar, eles necessitam desse certificado digital, que eu acredito que até em 2013 nós já vamos poder dar assistência ao trabalhador como ele merece. Então, esse sistema ainda não está implantado em todas as unidades federais? A princípio, ela está em 5 unidades da federação. Salvo engano, é Tocantins, Paraíba, Distrito Federal, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Tenho notícias que em São Paulo está caminhando, mas ainda não está implantado como deveria ser. A partir do momento que estiver implantado nas delegacias do trabalho, nas unidades da federação, o próximo passo é implantar nos sindicatos, aumentando a capacidade do sindicato, aumentando não é a palavra certa, pondo os sindicatos como merece e como está previsto no parágrafo 1º do artigo 477, que ele deve dar assistência ao trabalhador. E quais são os benefícios para os trabalhadores? Agilidade, as contas, né, do trabalhador, elas vão ser checadas pelo órgão, vai trazer maior transparência. E uma das coisas que eu acho fundamental é essa ligação entre o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, vai fazer com que o trabalhador hoje, que leva entre 20 e 30 dias para receber a parcela do seguro-desemprego, em 5 dias ele já está recebendo. Traz agilidade para o trabalhador enfrentar esse desemprego. E evita fraudes? Evita muitas fraudes. Esses acordos vão ser impedidos com a implantação total da Homolognet. Esses acordos por fora, porque vai estar toda a documentação, ela vai ter que ser trazida para o site, e essa documentação também, ela vai ficar guardada, ela vai ficar reservada para futuras consultas, tanto do empregado, como do empregador e como do Ministério do Trabalho. E do próprios sindicatos. Então o trabalhador tem acesso? Tem acesso. Não é só a empresa? Não, ele vai ter acesso.
desde o nascimento daquela rescisão, que ele vai poder opinar, ele vai poder ver se está certo as contas dele ou não, se aquele empregador ele está dando os direitos que são previstos na convenção coletiva da sua categoria, ele vai poder opinar muito antes de homologar. E, assim, o prazo para recebimento de fundo de garantia vai facilitar também o seguro-desemprego? Porque agilizando, homologando via internet, o próprio sistema já vai avisar esses órgãos da liberação. Com muito mais eficiência. E atualmente, como que funciona? Quanto tempo sem essa... No seguro-desemprego, de 20 a 30 dias. No fundo de garantia, se a empresa ela dá o código de conectividade que o empregado precisa, onde foi dado baixa no fundo de garantia, ele pode sacar em torno de 5 a 10 dias. Ele, entre sacar o fundo de garantia e o seguro-desemprego, ele está levando em média 30 dias. 30 dias para receber. Para receber. E com o sistema implantado? Com o sistema, em 5 dias, ele já recebeu. Já consegue. Porque a informação já vai direto para a Caixa Econômica e para o Ministério do Trabalho, que é o órgão que libera as parcelas do seguro-desemprego. Então, a senhora acha que isso é uma questão mesmo de adaptação, vamos dizer assim, para que esse sistema funcione? A senhora acha que isso, no começo, claro, pode haver alguma dificuldade das pessoas utilizarem de forma errada, ou tem algum item lá no sistema que barra, se você coloca... Ele barra. Informações. Ele barra. O importante é que, para o empregador, isso se tornou mais difícil. Porque ele vai ter que ter um departamento, recursos humanos, afinado com TI e afinado com o jurídico. Porque ele precisa da tecnologia, de pessoas capazes para gerar esse termo de rescisão pelo Homolognet. Ele precisa do jurídico para ver se todas as contas estão sendo feitas de forma certa e precisa. E o recurso humano vai precisar também dos dados desde o registro, do contrato de trabalho e tudo mais. Porque uma vez inserido lá no sistema, pode haver um problema. Não tem como voltar atrás. Então ele tem que estar afinado. Os escritórios de contabilidade, antigamente, eles criavam seus próprios termos de rescisão de contrato. Com a edição das portarias e da instrução normativa, eles têm que seguir um único modelo. Que eu até conversei com a doutora Ione naquela época, eu disse que, e tenho ainda um projeto para conseguir não só o Ministério do Trabalho, por a Caixa Econômica Federal e outros órgãos, mas também o INSS participar disso, porque vai saber os períodos em que o trabalhador efetivamente trabalhou, para ajudá-lo numa aposentadoria futura. Então, são muitos benefícios. Muitos benefícios. Doutora Eliana, obrigada pela presença no programa Fórum Legal. Foi um prazer estar aqui. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi Homolognet. Dúvidas? Mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br. E não se esqueça que todos os nossos programas estão disponíveis na nossa página no YouTube, www.youtube.com/usersintoresp. Obrigada pela sua companhia e até mais.